pessoal, nessa aula vamos resolver então alguns exemplos sobre equações de uma circunferência, tá? Então vamos aos exemplos. O primeiro diz o seguinte: determine a equação reduzida da circunferência com centro no ponto C de coordenadas 2 e 3 e que passa pelo ponto P de coordenadas menos 1 e 2. Então aqui nós temos um exemplo bem simples, bem clássico inclusive, que é você encontrar a equação de uma circunferência dado o centro e um ponto pertencente à circunferência. Bom, se você lembrar da equação reduzida que eu deduzi no vídeo anterior, nós temos que a equação reduzida é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, tá? Sendo que A e B são as coordenadas do centro e R é o raio, ou seja, a distância de um ponto qualquer para o centro. Então a gente pode começar determinando quem é o raio, que é a distância do ponto P para o ponto C. E aí para isso a gente pode utilizar inclusive a fórmula da distância entre dois pontos, que é bem conhecida também, que é a raiz quadrada de x2 menos x1, né? x2 menos x1, menos 1 menos 2 ao quadrado, mais y2 menos y1, 2 menos 3 ao quadrado, dentro de uma raiz. Tá? Então, o raio é igual, menos 1 menos 2 é menos 3 ao quadrado dá 9, 2 menos 3 dá menos 1 ao quadrado dá 1, 9 mais 1, 10. Portanto, o raio dessa circunferência é a raiz quadrada de 10. Tá? Quais as coordenadas do centro? 2 e 3. Ou seja, o A é igual a 2 e o B é igual a 3. E aí a gente substitui nessa expressão e acabou o problema. Portanto, a resposta final é x menos A, quem é o A? 2 ao quadrado, mais y menos b, menos 3, ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de 10 ao quadrado, o que vai resultar apenas em 10. Né? Afinal de contas, a potência de expoente 2 e a raiz quadrada elas vão se anular, então fica só 10. Tá? Então resolvemos o primeiro exemplo. Tá? Ou seja, qualquer ponto que pertença a essa circunferência, as suas coordenadas vão satisfazer essa equação. Segundo exemplo, determine as coordenadas do centro e o raio da circunferência, cuja equação é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 8y mais 19 igual a 0. É o contrário desse, né? Nesse primeiro exemplo, nós tínhamos o centro em um ponto qualquer, descobrimos o raio e montamos a sua equação. Nesse caso, nós já temos a equação e queremos encontrar as coordenadas do centro e o seu raio. A única diferença é que aqui nós achamos a equação reduzida e nesse exemplo, especificamente, a equação que ele usa é a equação geral. Tá? Então vamos lá. Inicialmente, a gente vai comparar essa expressão com a equação geral que já foi deduzida também. A equação geral é x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2ax, menos 2by, mais c igual a 0. No entanto, esse c ele tem o valor de a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0. Então, se nós compararmos, por exemplo, quanto vale o menos 2a? Nessa expressão vale menos 4, ou seja, menos 2a é igual a menos 4. Logo, esse a é igual a 2. Da mesma forma, quanto vale o menos 2b? Claramente, esse menos 2b vale menos 8. Portanto, o b é igual a 4. É só fazer as continhas que a gente descobre, tá? Logo, a gente achou as coordenadas do centro, 2 e 4. Falta nós encontrarmos o raio, né? Ele também quer determinar o raio da circunferência. E aí nós vamos utilizar essa outra parte aqui, ó. O c, que repito, vale a ao quadrado
mais b ao quadrado menos r ao quadrado vale o 19, ou seja, é igual a 19. Nós vamos utilizar essa expressão para determinar o r. Afinal de contas, nós já conhecemos o a e o b. Então, vamos lá. Quem é o a? 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos o r ao quadrado, que é o que nós queremos descobrir, igual a 19. 2 ao quadrado é 4, 4 ao quadrado é 16, menos r ao quadrado igual a 19. 4 mais 16 dá 20. Se eu trouxer o 19 para frente, ele vem menos 19. E o r ao quadrado eu posso mandar para o segundo membro, vai positivo. 20 menos 19 dá 1. Portanto, r ao quadrado é igual a 1. Logo, r também é igual a 1. Né? Raiz quadrada de 1 a 1. Nesse caso, eu não uso valores negativos. Né? O raio é uma distância, portanto, é sempre positivo. Então, está resolvido o exemplo 2. Coordenadas do centro 2 e 4. Valor do raio, 1 unidade de comprimento. E aí vamos finalizar com o terceiro exemplo, que pede para nós determinarmos os valores reais de mnk, né, são valores desconhecidos, para que essa equação, mx ao quadrado mais y ao quadrado mais 2nxy mais 4x mais 6y mais k igual a zero, represente a equação de uma circunferência. Veja só, não é qualquer coisa desse tipo que você pode dizer que é equação de uma circunferência, nem sempre é. Então, nesse caso, a gente vai determinar os valores dessas constantes de modo que a gente tenha garantia de que isso de fato é a equação de uma circunferência. Então, mais uma vez, nós vamos comparar essa equação que foi fornecida no problema com a forma geral da equação de uma circunferência, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais o c, que, repito, vale a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a zero. Então, vamos comparar. Observe que aqui o coeficiente do termo x ao quadrado é 1 e aqui está aparecendo m. Então, de cara, nós já sabemos que esse m tem que ser 1. Tá? Afinal de contas, não resta dúvida. Aqui é 1. Portanto, já sabemos quem é m. Em relação ao n, observe que aqui tem 2nxy. Ou seja, apareceu aqui um termo que tem variáveis multiplicadas, né? Que está o x e o y juntos. E aqui isso não acontece. Tá? Na equação de uma circunferência, termos como esse não podem existir. Portanto, para que esse termo de fato ele desapareça, a única condição, né, a única possibilidade é que esse n seja zero. Né? O n sendo zero, esse termo vai desaparecer. Perfeito? Pronto, então já descobrimos quem é o m, já descobrimos quem é o n. Agora falta descobrir quem é o k. Aí para isso a gente vai utilizar um procedimento análogo ao que nós usamos aqui no item 2. Vamos descobrir o centro, o raio e assim por diante. Bom, coordenadas do centro. Menos 2a, exatamente igual a esse aqui, pessoal. Menos 2a é igual ao termo que acompanha o x, ou seja, igual a 4. Portanto, a é igual a menos 2. Menos 2b é igual a 6. Logo, b é igual a menos 3. Então, coordenadas do centro, menos 2 e menos 3. Então, vamos continuar dessa mesma forma para tentar achar o raio. Bom, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a esse termo aqui, ó, que é o k. Então, nós vamos tentar achar o raio, mas é claro, em função do k. Bom, o a é menos 2, então nós temos menos 2 ao quadrado, o b é menos 3 ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a k. Menos 2 ao quadrado dá 4, menos 3 ao quadrado dá 9,
menos r ao quadrado igual a k. Bom, 4 mais 9 dá 13, eu posso mandar para o segundo membro, então vai menos 13. Então nós temos que menos r ao quadrado é igual a k menos 13. Eu posso mudar os sinais, né? Multiplicando tudo por menos 1 para que aqui fique positivo. Então nós temos que r ao quadrado é igual a 13 menos k, ou menos k mais 13, tanto faz, é a mesma coisa. E finalmente r é igual a 13 menos k dentro de uma raiz, é claro, né? Aqui eu tinha o quadrado, do outro lado foi uma raiz. Bom, é claro que eu não vou conseguir achar o r porque esse k pode ser um valor qualquer. Mas aí o que nós precisamos é achar possíveis valores de k para que de fato isso seja uma circunferência. Só que essa expressão será uma circunferência se esse raio existir. E ele só existirá se o termo que está aqui dentro ele for positivo, né? Afinal de contas, para que a circunferência exista, ela tem que ter um raio. E para que isso aconteça, né, já que não existe raiz quadrada de número negativo, o que está aqui dentro, né, que nós chamamos de radicando, tem que ser maior do que zero. Logo, o 13, vou fazer aqui do lado, o 13 menos o k tem que ser maior do que zero. Ou seja, menos k maior que menos 13, mudando os sinais. É claro que isso daqui é uma equação, quando você muda o sinal você inverte a desigualdade. Então nós temos k menor do que 13. E aí a gente finaliza, tá? Relembrando, o problema que é achar valores de m e nk, o m é igual a 1, o n é igual a 0 e o k é qualquer número real que seja menor do que 13. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.